galera do terceiro, e aí, galerinha, saudades muitas, né? Tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade da gente, mas, né, nós vamos aqui ainda ficar nesse sistema aqui, ó, visual e online, tá bom? Olha só, gente, hoje nós vamos falar aqui do David Hume, corresponde ao terceiro módulo de filosofia dos senhores, o segundo filósofo empirista, renomado e, vamos dizer assim, ortodoxo, né? Ele é ao extremo empirista, né? O John Locke ainda reconhece a matemática, reconhece a física como uma ideia inata, como conhecimento realmente verdadeiro, mas o David Hume contrapõe o John Locke. Não vou dizer que eles são, assim, inimigos, mas que ele é, a gente pode chamar o David Hume de conservador, um empirista conservador, e muito, mas muito consensual em relação à questão do processo empírico do conhecimento, tá? Então eu coloquei a data ali dele, né, 1711, 1776, nascimento e morte. Ele é escocês e ele tem uma frase muito famosa que fala: a força do hábito em nossas ideias. Então eu percebo quanto que ele usa o processo do mundo sensível para estabelecer o que é ideia na concepção dele. Então aqui, ó, força do hábito é a palavra-chave do David Hume, tá? Então ele escreve uma obra chamada Investigação acerca do entendimento humano, que formula essa teoria do conhecimento dele, e ele separa essa teoria do conhecimento dele em de duas formas, impressões e ideias. A partir das suas impressões, as ideias elas começam a existir. Então, impressões referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, por exemplo, as impressões visuais, audiovisuais, auditivas, táteis, né? Ou seja, são as impressões de como você sente o mundo, tudo bem? Essa percepção de mundo a partir da sua própria existência, isso são as suas impressões. E as ideias referem-se às representações mentais, memória, imaginação, tá? Derivadas das impressões, ou seja, as ideias, elas só existem por causa das impressões, certo? Assim, toda ideia é uma representação de alguma impressão. Olha como ele movimenta esse processo empírico, como ele é ortodoxo, né? Como ele é, assim, conservador em relação a esse processo. Toda ideia é uma representação de alguma impressão. Então, ele não acredita de forma alguma em ideia inata, tá? Um conhecimento pré-concebido, mesmo tendo por parâmetro a matemática. Então, essa representação pode possuir diferentes graus de fidelidade. Alguém que nunca teve uma impressão visual, um cego de nascença, por exemplo, jamais poderá ter uma ideia de cor, ainda que seja uma ideia não muito fiel. Então, ele faz a nossa referência aqui a uma deficiência física. Um cego jamais vai saber o que é a cor vermelha, o que é a cor azul, a cor amarela, porque ele não teve o quê? A primeira impressão. Se ele não teve a primeira impressão, ele não pode ter a noção de ideia. Aqui eu estabeleci um raciocínio meu e para a gente entender um pouquinho essa base da força do hábito na concepção do David Hume. Então, para Hume, o empirismo é a base para o conhecimento, é a base literal do conhecimento, e só podemos conhecer através dos sentidos presentes. Os fundamentos da vida não estão na razão, e sim nos hábitos. Então, ó, ele tira a razão da concepção dele completamente e ele fortalece isso nos hábitos, ou seja, costume e experiência. Então, os hábitos, o costume e a experiência é a base da nossa vida. Então, nós aprendemos esse conhecimento que somente vivendo e sentindo o mundo. Então, o hábito é o grande guia da vida humana. E por isso que eu estou batendo nessa tecla do hábito, tá, galera? Porque se cai David Hume para vocês no vestibular ou no Enem, que seja a prova que vocês forem fazer, e cai, porque quando eu vou falar do processo empírico, eu vou usar só dois. Ou eu vou usar o John Locke ou o David Hume. Se eu tiver enjoada de colocar o John Locke, eu vou colocar o David Hume. Se eu tiver enjoada de colocar o David Hume, eu vou colocar o John Locke. Mas quando eu falo base empírica, quem vai contradizer na teoria do conhecimento, no conhecimento ontológico, no conhecimento dos fenômenos da filosofia, a gente vai ter que ter dois. E esses dois, a base é John Locke e David Hume. Então, o hábito é a palavra-chave da alternativa que você tem que ir. Então, o hábito é o grande guia da vida humana. Impressões adquiridas nas vivências, experiências e ideias. Esta última, que são as ideias, seria a representação das impressões e lembranças de nossas experiências. As impressões, sentidos muito mais concretos do que as ideias, porque o dado sensorial é o mais importante de tudo. Ou seja, eu só posso ter noção das ideias verdadeiras
a partir do momento que eu sinto esse mundo, a minha impressão de intuição, a minha impressão de vivência, se mostra verdadeiro enquanto ser humano, enquanto valor absoluto. Eu não posso relativizar essas ideias, né? Ou seja, é concreto aquilo que eu formo como intuição, como eu sinto, a percepção de mundo que eu tenho. É a primeira impressão que fica e não o conhecimento posterior. Ideias, pontos que fazem lembrar da experiência. Então, ó, a ideia está ligada ao processo concreto da experiência. E aí separa em duas, em ideias simples e ideias complexas. Ideias simples, cópias diretas. Por exemplo, coloquei aqui, cor vermelha. Ideias complexas, a combinação ou imaginação. Sereia, unicórnio ou fadas. Quando eu combino duas ideias, estabelece-se, então, uma ideia complexa. Ou quando eu imagino algo que não existe. Isso é uma ideia complexa também. Então, é necessário recorrer à experiência para ter conhecimento das coisas. Então, literalmente, ele é um projeto empírico dessa formação desse conhecimento, tá bom, galera? Então, assim, o David Hume, ele é a nossa base do projeto empírico, ele é um dos mais importantes de referência pra gente para combater aí o método cartesiano, e aí é simples, mas ao mesmo tempo é complicado. Então a palavra-chave do conhecimento do David Hume é o hábito. A força do hábito cria as próprias ideias da nossa vida, e essas ideias elas são concretas a partir da experiência. Um beijo, um abraço e até a próxima.